Boa noite, irmãos. Boa noite aos que nos acompanham também. Hoje nós vamos estar trazendo uma palavra sobre um certo personagem bíblico, do qual vou dar uma breve introdução. Creio que muitos já conhecem, tal homem que nós vamos estar apresentando hoje. Vamos estar comentando sobre um certo homem do qual era capitão de um grande exército e era muito respeitado por onde vivia, só que, porém, ele continha lepra. Naquela época, lepra era uma doença incurável, do qual era bastante contagiosa, e naqueles tempos, por não ter tanto, como podemos dizer, medicamentos ou médicos preparados, várias pessoas eram mortas por tal doença. Era uma doença muito contagiosa, do qual várias pessoas tinham que ficar afora das cidades, do qual vestiam trapos de imundícia para estar escondendo suas feridas. E esse certo homem conteve a lepra. E assim como podemos observar, muito tempo depois, na época de Jesus Cristo, ainda teve muitos casos de lepra, como podemos ver em Lucas, onde teve a cura dos 10 leprosos. E isso se conteve por muito tempo. Esse de qual nós estamos falando é sobre Naamã. E o nosso texto base se encontra em 2 Reis, capítulo 5, do versículo 1 ao versículo 19. Leiamos. E Naamã, capitão do exército do rei da Síria, era um grande homem diante do seu senhor, e de muito respeito, porque por ele o Senhor dera o livramento aos sírios. Era este homem herói, valoroso, porém leproso. E saíram tropas da Síria, da terra de Israel, e levaram presa uma menina que ficou ao serviço da mulher de Naamã. E disse: Esta, a sua senhora, antes o meu senhor estivesse diante do profeta que está em Samaria, ele o restauraria da sua lepra. Então foi Naamã e notificou ao seu senhor, dizendo: Assim falou a menina, que é da terra de Israel. Então disse o rei da Síria: Vai, anda, enviarei uma carta ao rei de Israel. E foi. E tomou na sua mão 10 talentos de prata, 6.000 siclos de ouro e 10 mudas de roupa. E levou carta ao rei de Israel, dizendo: Logo, em chegando a ti esta carta, saibas que eu te enviei Naamã, meu servo, para que o cures da sua lepra. E sucedeu que, lendo o rei de Israel a carta, rasgou as suas vestes e disse: Sou eu Deus para matar e para vivificar? Para que este envie a mim um homem, para que eu o cure da sua lepra? Pelo que deveras, notai, peço-vos e vede que busca ocasião contra mim. Sucedeu, porém, que, ouvindo Eliseu, homem de Deus, que o rei de Israel rasgara as suas vestes, mandou dizer ao rei: Por que rasgaste as tuas vestes? Deixai ouvir a mim, e saberá que há profeta em Israel. Veio, pois, Naamã com os seus cavalos e com seu carro, e parou à porta da casa de Eliseu. Então Eliseu lhe mandou o mensageiro, dizendo: Vai e lava-te 7 vezes no Jordão, e a tua carne será curada e ficarás purificado. Porém Naamã muito se indignou e se foi dizendo: Eis que eu dizia comigo: certamente ele sairá, pôr-se-á em pé, invocará o nome do Senhor seu Deus, e passará a sua mão sobre o lugar e restaurará o leproso. Não são porventura Abaná e Farpar rios de Damasco melhores do que todas as águas de Israel? Não me poderia eu lavar neles e ficar purificado? E voltou-se e se foi com indignação. Então chegaram-se a ele os seus servos, e lhe falaram e disseram: Meu pai, se o profeta te dissesse alguma grande coisa, porventura não o farias? Quanto mais, dizendo-te ele: Lava-te e ficarás purificado. Então desceu e mergulhou no Jordão 7 vezes, conforme a palavra do homem de Deus, e a sua carne tornou-se como a carne de um menino e ficou purificado.
Então voltou ao homem de Deus, ele e a sua comitiva, e chegando, pôs-se diante dele e disse: Eis que agora sei que em toda a terra não há Deus senão em Israel. Agora, pois, peço-te que aceites uma bênção do teu servo. Porém, ele disse: Vive o Senhor, em cuja presença estou, que não a aceitaria, e insultou com ele para que a aceitasse. Mas ele recusou. E disse Naamã: Se não queres, desse este teu servo uma carga de terra que baste para carregar 2 mulas, porque nunca mais oferecerá este teu servo holocausto, nem sacrifício a outros deuses, senão ao Senhor. Nisto perdoe o Senhor a teu servo, quando meu senhor entrar na casa de Rimom, para lhe adorar, e ele encostar na minha mão, e eu também tenha de me encurvar na casa de Rimom. Quando assim me encurvar na casa de Rimom, nisto perdoe o Senhor a teu servo. E ele lhe disse: Vai em paz, e foi dele uma pequena distância. Senhor Deus, agradecendo, Senhor, por esse momento, por essa oportunidade, Senhor, de estarmos aqui reunidos. Peço, Senhor, que possa estar me dando sabedoria, para estar falando a respeito de Ti. Peço também, Senhor, que a palavra possa estar chegando a todos, que possa estar compreendendo. Seja com os irmãos, Senhor, que se encontram enfermos, Senhor, na nossa igreja, para o nosso irmão Davi, para o nosso irmão Davizinho também, Senhor, que se encontra com dengue, para o nosso irmão Romilda. Também te pedimos para os demais também, Senhor, que se encontram no momento. Seja com cada um deles, abençoando da mesma forma. E essa oração que eu lhe faço, em nome de Jesus Cristo que eu te peço e agradeço. Amém. Então, retornando ao nosso versículo 1, diz basicamente o que a gente tinha comentado no início, sobre quem era Naamã, que era um capitão do exército da Síria e de qual era leproso. Seguindo posteriormente, nos 2 próximos versículos, versículo 2 e versículo 3, e saíram tropas da Síria, da terra de Israel, e levaram preso uma menina, que ficou ao serviço da mulher de Naamã, e disse: Esta sua senhora, antes o meu senhor estivesse diante do profeta, que está em Samaria, ele o restauraria da sua lepra. Nesses 2 versículos, a gente pode observar uma figura muito importante na pregação de hoje, do qual é a menina. Como a gente pode perceber, naqueles tempos era muito comum haver guerras, e porventura essa menina foi uma consequência de uma dessas guerras, do qual provavelmente ela foi raptada, saiu da terra do qual onde era de terra de Israel, e foi levada cativa. Como muito era comum naqueles tempos, ter escravos, onde o reino que era, assim dizendo, derrotado, muitas vezes as mulheres, crianças eram levadas para o outro reino para serem escravos e servir aos seus senhores, e essa menina é um grande exemplo disso. Essa menina foi levada como vítima e servia a mulher de Naamã. Ela, com todos os seus motivos, ela poderia muito bem não ter dado ajuda a Naamã, ter ficado em silêncio. Ela sabia que Naamã estava com uma doença. Ela, por saber que ele tirou ela de um lugar do qual tirou muitas vezes da mãe, do pai dela, mesmo assim, ela se vendo nessa situação, ela encontrou uma forma de ajudar Naamã. Ela disse: há um profeta em Israel que pode curar sua lepra. E Naamã deu ouvidos. E a primeira lição que podemos tirar disso é que a garota não guardou rancor. Ela poderia muitas vezes ter omitido a palavra de não haver um profeta em Israel, mas mesmo assim ela estendeu a mão e preferiu ajudar seu servo. Então o primeiro versículo que podemos retirar de hoje é Romanos 12, 21. Assim diz: não te deixes vencer do mal, mas vence o mal com o bem. Assim como fez a menina. Ela não fez o mal para quem ela fez o mal, ela fez o bem para quem fez o mal. Agora, nos nossos próximos versículos, versículo 5. Versículo 4 e versículo 5, leiamos. Então foi Naamã e notificou ao seu senhor, dizendo assim, e assim falou a menina que é da terra de Israel. Então disse o rei da Síria: vai, anda, enviarei uma carta ao rei de Israel. E foi, tomou
à sua mão 10 talentos de prata, 6.000 ciclos de ouro e 10 mudas de roupa. Então Naamã foi anunciar o rei da Síria para enviar uma carta a Israel. E assim ele foi levando 10 talentos de prata, 6.000 ciclos de ouro e 10 mudas de roupa. Calculando aproximadamente isso nos dias de hoje, daria por volta de 24 milhões em espécie que Naamã estava levando ao rei de Israel. Assim, porventura, no nosso versículo 6, e levou a carta ao rei de Israel, dizendo: Logo, em chegando a ti esta carta, saibas que eu te enviei a Naamã, meu servo, para que o cures a sua lepra. Quem era o atual rei de Israel naquela época era filho de Acabe, que era Jorão. E essa passagem se encontra em 2 Reis, capítulo 3, versículo 1, onde diz: E Jorão, filho de Acabe, começou a reinar sobre Israel em Samaria no 18º ano de Jeosafá, rei de Judá, e reinou 12 anos. No nosso versículo 7, e sucedeu que, lendo o rei de Israel a carta, rasgou as suas vestes e disse: Sou eu Deus para matar e para vivificar? Para que este envie a mim um homem, para que eu o cure da sua lepra? Pelo que o deveras notai, peço-vos que vede e busca ocasião contra mim. Aqui ressalta o desespero de Jorão, por não saber lidar com essa situação do qual se encontrava, devido por não ter a capacidade de curar ninguém, não ser um profeta daquela terra, e muito menos era um rei que não fazia a vontade de Deus. E assim como podemos observar, que ele diz aqui: Sou eu Deus, para matar e para vivificar, para que este envie a mim um homem, para que eu cure da sua lepra. Aqui nota o desespero de Jorão. No versículo 8, leiamos: E sucedeu, porém, que ouvindo Eliseu, homem de Deus, que o rei de Israel rasgara as suas vestes, mandou dizer ao rei: Por que rasgaste as tuas vestes? Deixai ouvir a mim, e saberá que há profeta em Israel. Neste momento aparece o tal profeta que a menina tinha comentado, do qual era Eliseu, do qual que traria a solução para o enfermo que Naamã se encontrava, que diz posteriormente que seria somente lavar 7 vezes no rio Jordão. E agora, lendo o versículo 9, veio, pois, Naamã com seus cavalos e com seu carro, e parou à porta da casa de Eliseu. Então Eliseu lhe mandou um mensageiro, dizendo: Vai e lava-te 7 vezes no Jordão, e a tua carne será curada e ficarás purificado. Naamã, nesses 2 versículos, se encontra com Eliseu e propõe a solução de seu enfermo. Assim, posteriormente, a gente verá que Naamã não se agradou dessa solução que Eliseu propôs a ele, como vemos no versículo 11. Porém, Naamã muito se indignou e se foi dizendo: Eis que eu dizia comigo, certamente ele sairá, por sair em pé, invocará o nome do Senhor, seu Deus, e passará a sua mão sobre o lugar e restaurará o leproso. Aqui, como dizemos, Naamã se indignou com a resposta que Eliseu deu a ele, e a gente podemos observar que Naamã muitas vezes se parece com nós. Quantas vezes nós deixamos de fazer algo que agradaria ao próximo, que muitas vezes serviria para o nosso próprio crescimento, mas deixamos de ouvir o conselho, algo que seria bom para nós mesmos, a gente muitas vezes deixamos de escutar por causa do orgulho. Assim aconteceu com Naamã. Seu ego cegou ao ponto de tal atitude que simplesmente faria o bem para si próprio, não permitiu que fosse no exato momento que Eliseu anunciou a solução do seu enfermo e não seguiu. No nosso versículo 12. Não são porventura Abaná e Farpar, rios de Damasco, melhores do que todas as águas de Israel? Não me poderia eu lavar neles e ficar purificado? E voltou-se e se foi com indignação. Então, no versículo 12, ele questiona que, por não se banhar nos rios de Abaná e Farpar,
A qual razão de qual ele queria se banhar nesses dois grandes rios é devido à sua fertilidade. Esses dois grandes rios eram o que corria do oeste para o leste da planície de Damasco. Para o capitão se banhar nas águas do Jordão, teria que se submeter a várias coisas, principalmente retirar sua autoestima e deixar que a palavra de Deus habitasse em seu coração, como podemos ver em Lucas 9 e 23, que assim diz: E dizia a todos: Se alguém quer vir após mim, negue a si mesmo e tome cada dia a sua cruz e siga-me. Naamã precisava se negar assim, deixar o seu orgulho e seu ego de lado e se submeter a aceitar o que Eliseu tinha pedido para ele. Podemos ver que o primeiro passo para conseguir diminuir o nosso ego e orgulho é muitas vezes retirar algumas palavras que podemos dizer no nosso dia a dia, como: eu consegui, graças a meus esforços, eu fui capaz de chegar onde eu cheguei, mas podemos estar substituindo tais palavras como: Deus me abençoou e graças a Ele consegui, Deus é quem me dá apoio e quem me fortalece todos os dias. No nosso versículo 13: Então chegaram-se a ele, os seus servos, e lhe falaram, e disseram: Meu pai, se o profeta te dissesse alguma grande coisa, porventura não o farias? Quanto mais dizendo-te a ele: lava-te e ficarás purificado. Neste verso, o destaque está para o servo, que assume um papel muito importante nas nossas vidas, do qual é um conselheiro. Muitas vezes o servo pode estar com um amigo muito próximo ou um irmão em Cristo mesmo. O servo viu e refletiu do qual seria a melhor situação para Naamã. Muitas vezes estamos cegos pelos nossos próprios entendimentos e pelos nossos pecados e não conseguimos enxergar qual o propósito de Deus na nossa vida. E nessa hora que precisamos de alguém próximo a nós para estar nos aconselhando, para refletirmos sobre as nossas ações. Como, olha, irmãos, devemos estar orando a Deus e procurar uma solução. Vamos aguardar a vontade de Deus. E mesmo assim, muitas vezes a gente costuma ser muito impulsivos, mesmo sendo a gente não está procurando conselho de ninguém. E diversas vezes a gente pode estar recebendo conselho de irmão e continuamos no mesmo erro. Devemos estar sempre prontos para estar escutando o que o próximo tem a dizer a nós e estar procurando refletir. No caso de Naamã, foi os seus servos, mas no nosso caso pode ser um amigo ou irmão em Cristo, ou até mesmo pastor ou pregador da palavra de Deus. E assim, como diz, qualquer irmão mais chegado fará enxergar o que Deus tem para cada um de nós. No verso 14, então, desceu e mergulhou no Jordão 7 vezes, conforme a palavra de Deus, e a sua carne tornou-se como a carne de um menino e ficou purificado. Então aqui, no versículo 14, a gente pode entender que Naamã abriu seu coração e foi sábio em aderir aos conselhos do seu servo. Assim devemos ser nós, ser aptos para estar escutando o conselho de alguém que quer nos ver bem e estar nos enxergando nossos pecados, estar admitindo que somos pecadores e falhos, estamos aptos a errar contra nosso Deus. Nós não podemos ser soberbos e não aceitar o conselho de ninguém. No Provérbio, capítulo 11, versículo 14, assim nos diz: Não havendo sábios conselhos, o povo cai, mas na multidão de conselhos há segurança. Assim foi com Naamã. Os seus servos aderiu conselhos para Naamã, e assim Naamã foi apto para escutar o que os servos diziam para ele. Prosseguindo, Naamã se arrependeu do seu ato. Então a primeira lição que podemos tirar é que Naamã deixou seu orgulho para trás. O primeiro passo, irmãos, em tudo que devemos fazer em nossa vida, é aceitar o nosso erro e deixar Deus tomar conta do controle das nossas vidas. Ele é capaz de mudar e transformar nossa vida. Nós devemos estar prontos para aceitar que somos falhos e precisamos da sua ajuda. É um grande passo para o nosso crescimento espiritual. O melhor remédio para deixarmos o nosso orgulho é começarmos a estar considerando o próximo como melhores a si mesmo e sendo uma pessoa mais digna para estar nos aconselhando. Isso podemos ver em Filipenses, capítulo 2, do versículo 3 ao versículo 5. Nada façais por contenda ou por vanglória,
mas por humildade. Cada um considera os outros superiores a si mesmo. Não atente cada um para o que é propriamente seu, mas para qual também para que é dos outros. De sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. E a segunda lição que podemos estar retirando é sobre a fé de Naamã. Ele poderia ter escolhido muitos outros caminhos. Por ele ter um cargo extremamente importante como capitão do exército, ele poderia muito bem ter ignorado a palavra da menina, do qual era uma serva, e ter procurado médicos, curandeiros daquela época, mas, ao mesmo momento que ele escutou a palavra da menina, ele teve fé de largar tudo da cidade do qual ele estava, do qual era a Síria, e foi para Israel para procurar tal profeta. E assim Naamã teve fé numa pessoa, mesmo que ele nunca tinha visto falar, por uma certa pessoa que comentou. E que podemos ver um versículo muito bom sobre a fé, é Hebreus 11:1, onde diz: Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não veem. Naamã nunca viu e provavelmente deve ter sido a primeira vez que deve ter ouvido sobre um certo profeta que poderia curar sobre o seu enfermo. E ele abriu seu coração e partiu e foi para Israel. Em Romanos 10 e versículo 17, um trecho do versículo diz: De sorte que a fé é pelo ouvir, e ouvir pela palavra de Deus. E por fim, a nossa última lição, nessa noite, se Deus nos permitir, é a obediência. Por Naamã ser do alto escalão, do exército do rei da Síria, provavelmente ele não era muito acostumado a seguir ordens, e esse provavelmente deve ser uma das poucas ordens que deve ter seguido em toda a sua vida, do qual era se banhar no Rio Jordão. Ele no começo se questionou muito por não querer se submeter a tal ação, mas no final ele foi sábio em escutar os conselhos do servo e obedeceu o que Eliseu tinha dito. A palavra de Deus sempre nos exorta sobre como Deus se agrada do servo fiel e quem obedece a tua palavra. Como podemos ver em João, capítulo 14, versículo 15, se me amais, guardai os meus mandamentos. E um trecho em Atos, capítulo 5, versículo 29. Mas nos importa servir a nosso Deus e amado Jesus Cristo. Amém. E essa é a palavra que eu tenho para dizer hoje. É uma boa noite para todos, que Deus possa estar nos abençoando e que Deus nos ajude. Amém.